Olá, meus queridos irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu quero começar o nosso último vídeo dessa série extensa que nós fizemos aqui sobre o futebol. Tem sido uma bênção e louvado seja Deus, porque agora nós vamos, pela graça de Jesus, concluir essa série de estudos. E nós já falamos aí, desde o primeiro episódio sobre a origem pagã do futebol, dos esportes de modo geral, a idolatria moderna, como que o futebol se tornou uma religião idólatra nesses últimos dias. Falamos sobre o testemunho de Gabriel, falamos dos esportes como ídolo das nações, houve um esforço real de Satanás para que isso acontecesse. E aí a gente entrou a partir do quinto episódio, que dividimos aí em 5 partes. Nós começamos a falar dos esportes na educação e na igreja adventista do sétimo dia. Avançamos, colocando algumas coisas pontuais, falando sobre Battle Creek, sobre Avondale, falando sobre outras instituições adventistas, e aí por fim falamos sobre os desbravadores, e aí mencionamos algumas frases aí de Ellen White e vimos em que contexto que elas se encaixavam. E agora, por fim, nós vamos apresentar algo melhor que o futebol. Essa então é a parte final desse quinto episódio de toda a série, e aí por aqui nós vamos estar concluindo. Nós temos novidades aí para vocês até o final desse vídeo, então fique conosco até o final. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter conhecimento sobre esse tema tão importante também nesses dias em que nós vivemos. Então, algo melhor que o futebol. O que seria melhor que o futebol? Para alguns, o futebol é algo muito bom, é uma paixão. O futebol é uma paixão, principalmente aqui para o nosso país, no Brasil. O futebol é uma paixão por parte de muitas pessoas. Mas existe algo melhor que o futebol. E isso reside na pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos entender. E para nós entendermos, eu quero pedir a direção do Espírito Santo, por isso eu quero convidá-lo para que nós façamos uma oração. Santíssimo Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos nos prostrar e agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom conosco. Tem dirigido essa série de estudos, mesmo com a demora para postar esses vídeos, sabemos que pessoas têm sido alcançadas e nós te louvamos por isso. Que teu Espírito nos revele a verdade, como está escrito, que ele venha nos guiar em toda a verdade, e que mais uma vez nós abramos o coração para entender a tua vontade. E, Senhor, que haja uma disposição de obedecermos o teu querer, Senhor, e nos despojarmos do nosso eu, renunciarmos os nossos desejos. Que isso seja não só em relação ao futebol, mas em todas as coisas nas nossas vidas. E a nossa oração abençoe cada pessoa que estará ouvindo esse estudo. Mais uma vez, nós rogamos a direção do Espírito por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Muito bem. Então, vamos lá. Quero trazer para vocês aqui os tópicos que nós vamos abordar nesse último estudo. Primeiro, nós vamos ver que Ellen White ela vinha insistindo com a questão da agricultura no lugar dos esportes, no lugar do futebol e de qualquer outro esporte que poderiam ser introduzidos nas escolas, na educação adventista. Nós vamos também ver alguns autores adventistas falando sobre agricultura e também sobre a competição, que a gente já viu que não está presente somente nos esportes, mas ela pode estar presente em qualquer lugar. Nós vamos ver alguns autores adventistas aqui falando sobre essa questão. Essa parte aqui é muito importante. Nós vamos ver um texto de Ellen White sobre Ezequiel 9 e os jogos e divertimentos. Você sabe que Ezequiel capítulo 9 trata do selamento do povo de Deus. Então há ali um elemento, uma aplicação que ela faz muito importante sobre Ezequiel 9 em relação aos jogos de divertimentos. Nós vamos falar sobre a idolatria moderna que existe na igreja, um tópico que a gente já veio trazendo, e como que Laodiceia acabou se assentando no banquete dos ídolos por meio dos esportes, do entretenimento, do futebol e assim por diante. Então vamos começar aqui com Ellen White. Qual deve ser o primeiro trabalho a começar em nossas escolas? Olha só o conselho da serva do Senhor, e prestem bastante atenção porque não é só Ellen White, mas é a direção de Deus. Como que Deus gostaria que fossem as nossas escolas? Qual o primeiro trabalho que deveria existir nas nossas escolas? E ela diz: o estudo no ramo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Esse deve ser justo o primeiro trabalho a iniciar. Então, o primeiro trabalho a ser iniciado em nossas escolas deveria ser justamente a agricultura. Dentro da educação, a agricultura deveria ser o ABC. Nós deveríamos começar aprendendo a agricultura dentro das nossas escolas. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso
se distanciou das nossas escolas. Eu trouxe aqui uma revista adventista de 1946, aqui do Brasil mesmo. E aqui o autor, Dr. Octávio, ele diz o seguinte: o título do artigo dele é Colônia Agrícola e Industrial. E aí ele traz dentro desse artigo essa seguinte fala: a maioria quer um emprego público, uma vida mais segura, sem trabalho muito árduo, sem a necessidade de pegar no cabo da enxada. E pare para pensar, isso daqui é uma realidade. A maior parte de nós, dentro das cidades, fomos educados a querer um emprego seguro, mais fácil, que não exija muito trabalho físico, suar. E como ele diz aqui, ele foi pontual aqui, ó, sem a necessidade de pegar no cabo da enxada. A agricultura, isso daí era para os nossos pais. Isso não é para a gente. Então, essa mentalidade de que a agricultura é um trabalho degradante ainda prevalece, e prevalece dentro do nosso meio. Mas nessa época, em 1946, parecia que no Brasil ainda existia um gosto por isso como ordem do Senhor e que deveríamos seguir isso. E ele ainda diz mais, ó. Veja, o título é Colônia Agrícola e Industrial. Ele disse assim, ó, isso em 1946. Chegou o momento, se já não estiver tarde demais, imagina hoje, né? Se hoje já não, naquela época ele está dizendo, se já não é tarde, né, demais, se já não estiver tarde demais, imagina hoje, de fazermos nossa parte. Qual que é a nossa parte? Como organização, ou seja, como igreja organizada. Fazer o quê? Prover a fundação de uma colônia agrícola e industrial adventista. Então, se nós pararmos para procurar quantas escolas agrícolas, quantas indústrias, né, que traz ali da agricultura matéria-prima para preparar alimentos saudáveis, quanto que nós temos disso aqui no Brasil, ou até mesmo em outros países, né, o adventismo espalhado pelo mundo. Isso deu certo lá na Austrália, em Madison, no Tennessee, nos Estados Unidos. E devem ter outras escolas, mas a gente não tem tanto conhecimento de quantas instituições adventistas realmente levaram a sério isso. E havia um desejo de que isso fosse feito aqui no Brasil, mas infelizmente pouco foi empreendido nessa direção. O pastor Colin e Russell Standish, no livro Uma Visão Adventista da Educação, eles falavam sobre a importância da vida no campo, a importância da agricultura, e eles trouxeram pensamentos muito interessantes que são de outros autores, inclusive. Por exemplo, esse daqui diz assim: disciplina, paciência, obediência, responsabilidade e autoconfiança estão entre os valiosos traços morais que a atividade do fazendeiro produz nele mesmo. Então, o trabalho é na terra, na agricultura, como um fazendeiro que tem que gerenciar uma fazenda, um sítio, que não é só a agricultura em si, existem outras atividades e isso traz para aquela pessoa disciplina, paciência, obediência e assim por diante. Nessa outra frase é dito o seguinte, que o principal produto das fazendas e da agricultura são as pessoas. Então, as pessoas desenvolvem perseverança, paciência, como nós lemos. Então, esse eu vejo que é o desejo de Deus, que ao sairmos do campo, nós saiamos dali com todo o aprendizado que ali recebemos, né? Com todo o ensino que a própria natureza, a própria disciplina dos trabalhos nos impôs. Então, isso daí era uma parte importante, é uma parte importante na educação do povo de Deus, do remanescente nesses últimos dias. Ainda diz, a melhor colheita é a colheita de crianças. O melhor produto da fazenda são os homens e mulheres que nelas são criados. Aqui tem uma outra revista adventista, agora de 2019. Eu não vou ler nada deste artigo, mas você pode buscar talvez aí no acervo da revista adventista. Você pode talvez ler na íntegra, tem citações de Ellen White muito boas. Nós temos também aqui a revista Diálogo, que é uma revista para universitários. E nessa revista nós temos um artigo que eu creio que é do mesmo autor do artigo que nós vimos agora na revista Adventista, e ele escreveu sobre Ellen White e a questão da competição. E aqui é interessante porque esse autor, John Wesley Taylor, ele é o atual presidente da Andrews University. E ele traz nesse artigo aqui uma ampliação muito boa, com citações muito boas de Ellen White. E você, ao conseguir acessar o artigo, ele está online, você pode ver todas as referências. Então, nós vamos ler aqui algumas partes do artigo. Ele começa dizendo, ela, né, Ellen White, aconselhou os líderes da escola sabatina
a não procurarem conservar o interesse por meio de oferecimento de prêmios, alertando que esse oferecimento de recompensas produzirá rivalidade, inveja e ciúme. Além do mais, essas disputas trarão demasiado esforço na criança ambiciosa, ao passo que as demais se tornam desanimadas. Então aqui já fica uma lição para nós, que não faz parte do plano de Deus que na escola sabatina haja ali oferecimento de prêmios, porque a pessoa estudou todos os dias, ou isso ou aquilo, e assim por diante. A gente sabe que existe isso. Então o conselho é, não coloque o interesse das pessoas nos prêmios, porque isso vai gerar o quê? Essas recompensas que vão ser oferecidas vão produzir rivalidade, inveja e ciúme. E aí ela conclui dizendo que, além do mais, essas disputas trarão demasiado esforço na criança ambiciosa, ao passo que as demais se tornam desanimadas. Ele continua falando agora entre os pastores. Entre os pastores do rebanho de Deus não deve haver rivalidade. E aí tem a referência que você vai poder conferir no artigo. Os membros da igreja também foram advertidos a não cultivar um espírito de rivalidade. Isso inclui, queridos, esse espírito de rivalidade dentro de um campo de futebol, dentro de esportes. Nós não deveríamos, de fato, cultivar o espírito de rivalidade em nenhuma circunstância, em nenhuma circunstância. Para aqueles que amam as práticas competitivas do mundo, olha o que Ellen White declarou. Declarou que perderam sua visão espiritual. Então, é uma questão espiritual. Em outra ocasião, ela escreveu: o espírito de rivalidade irá ferir e finalmente arruinar toda a alma que se envolver nisso. Então, isso é uma questão séria. O que está em risco em nos envolvermos e perseverarmos, né, nas práticas competitivas é que podemos perder a nossa visão espiritual, a nossa visão do reino de Deus e focar aqui na terra. Esse é um dos esforços de Satanás, em tirar a nossa atenção das coisas do alto para nos voltarmos para as coisas da terra, nos tornarmos carnais, terrenos, e não almejarmos uma pátria celestial, porque aqui está muito bom, nós nos divertimos muito aqui. Agora veja como ela continua. Embora Ellen White abordasse, agora é o autor do artigo, né? Embora Ellen White abordasse diretamente sobre seus perigos, a competição e a rivalidade eram um tema secundário em seus escritos. Sua ênfase estava no antídoto. Qual que é o antídoto? Então aqui a gente está se propondo a falar de algo melhor, de uma solução para essa questão. O antídoto para essa questão, e qual que é o antídoto? É a cooperação. Nosso foco deve estar, nossa ênfase deve estar na unidade e no espírito de serviço altruísta. Na verdade, ela se referiu à cooperação 10 vezes mais do que a competição e a rivalidade combinadas, e à unidade e ao serviço ainda mais frequentemente. O que ela disse então? Então vamos ver aqui o antídoto. O que ela falou em relação à cooperação, à unidade, ao serviço? Ela disse que não haja anexação, concorrência, criticismo, afirmou Ellen White, mas a cooperação é o plano de Deus para suas instituições. Com relação à educação, ela escreveu: a cooperação deve ser o espírito da sala de aula, a lei de sua vida. Olha que fantástico isso, queridos. A cooperação deve ser o espírito da sala de aula. Nos nossos primeiros episódios aqui dessa série, nós falamos sobre os métodos dos jesuítas. Não sei se você se lembra disso, mas um dos métodos dos jesuítas dentro da sala de aula era promover a emulação, ou seja, a competição, a rivalidade. E a serva do Senhor está falando justamente o contrário. Nós precisamos promover o espírito da sala de aula, precisa ser a cooperação. Então, nada de prêmios, nada de recompensas, porque isso daí vai gerar, assim como nós vimos na escola sabatina, em qualquer outro meio, vai gerar a rivalidade, a competição. E não é isso o que o Senhor deseja para as nossas instituições, para as nossas escolas, para as nossas igrejas, para as nossas famílias. Não é isso que o Senhor deseja. Continua. Quando há um esforço decidido, não por rivalidade, não para exaltar o próprio eu, mas para harmonizar-se com os outros, escreveu Ellen White, o eu desaparece e Cristo é exaltado. Então, o objetivo é que Cristo seja exaltado. E como que Cristo é exaltado? Por meio da cooperação.
por meio da harmonia, da unidade, e não por meio da rivalidade, da competição, seja nos esportes, seja por causa de prêmios, premiações e recompensas e assim por diante. Apontando para o objetivo da unidade, ela perguntou: o que vemos? Uma competição egoísta entre irmãos? O fato de sermos salvos pelo imensurável sacrifício do Filho de Deus não deveria ser suficiente para nos unir nos laços de unidade e amor? Então, o fato de Jesus ter morrido por nós, isso é o suficiente para nos unir, nos levar à cooperação e não à competição. E, em última análise, o remédio para a competição e a rivalidade é receber o Espírito de Cristo e colocar Deus no centro da vida. A sua energia e eficiência na edificação do meu reino, diz Jesus, depende de você receber o meu Espírito. E aí eu trago aqui uma citação, Testemunhos para Ministros, página 131. Ela fala assim, cristianismo. Quantos há que não sabem o que ele é? Não é algo posto no exterior, é uma vida ornada com a vida de Cristo. Senhor, dá-nos isso, Pai. Queridos, como precisamos de uma vida que seja ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Quanto ao mundo, dirão os cristãos, não serão vistos escolhendo companhias para o divertimento. Mas os cristãos vão dizer o seguinte: deixamos de ser apaixonados por coisas infantis. Somos estrangeiros e peregrinos e olhamos para uma cidade que tem fundamento e cujo construtor e autor é Deus. Então, assim como Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, eles entendiam que eles são estrangeiros e peregrinos, eles não se apaixonavam pelas coisas infantis. E hoje, queridos, nós também. O futebol, os esportes, são coisas infantis. Quando nós nos tornamos homens e mulheres em Cristo Jesus, nós precisamos deixar a paixão dessas coisas. Faça um exame do seu coração, talvez ainda arda dentro de você a paixão por essas coisas. Mas Cristo entende isso e Ele quer que você vá até Ele, pedindo ajuda, pedindo para que você deixe essas coisas infantis, essas coisas do passado, que essas coisas fiquem para trás, como Paulo, e avance para as coisas que para frente estão. E aí eu quero falar com vocês sobre Ezequiel, capítulo 9. O que Ellen White disse acerca de Ezequiel, capítulo 9, e os jogos e os divertimentos. Então vamos analisar. Essa carta ela escreveu em 1893, naquele contexto que nós falamos em vídeos anteriores, em relação de um reavivamento que estava acontecendo em Battle Creek. E ela envia essa carta, é a carta 47, 1893, parágrafo 34. Ela envia para Prescott, que era o diretor da escola. E olha só o que ela diz, queridos. Que o Senhor vos guie a todos, professores, alunos e membros da igreja, para que trabalhem diligentemente para a eternidade. O fim de todas as coisas está próximo. Há necessidade agora de homens armados e equipados para lutar por Deus. Aí ela diz, por favor, leiam Ezequiel 9. Quem traz? Ela faz uma pergunta. Quem traz o sinal, a marca de Deus na testa? Agora vejam a resposta. Os homens que suspiram e clamam pelas abominações cometidas no meio de Jerusalém, entre os que professam ser o povo de Deus, e não os que estão absorvidos em jogos para seu divertimento egoísta. Vocês entenderam aqui o que ela escreveu? Ou seja, aqueles que estão absorvidos em jogos para seu divertimento egoísta não estão entre aqueles que estão se preparando para receber a marca de Deus na sua testa. Pelo contrário, existem apenas dois tipos de pessoas entre o professo povo de Deus. Alguns que estão de fato se preparando para o selamento, que é o que está sendo descrito em Ezequiel capítulo 9, o selamento do povo de Deus, que vai mostrar aqueles que estarão à prova de toda tentação, selados por Deus na fronte para passarem por um tempo de angústia, qual nunca ouvem e serem salvos, passarem por esse tempo sem serem mortos e então verem a volta de Jesus. Há esse grupo dentro da igreja que está se preparando para isso. Hoje o selamento está acontecendo. Mas há um grupo que dentro da igreja, que professa ser povo de Deus, mas que estão se preparando para receber a marca da besta, para adorar a besta e a sua imagem. Então, dentro desse grupo, estariam então aqueles que estão absorvidos em jogos para seu divertimento egoísta.
Porque aqueles que estão entre os que estão sendo selados são aqueles que estão suspirando e clamando por essas abominações que estão acontecendo em Jerusalém, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Então, queridos, isso daqui é muito sério. Ela traz essa questão do selamento para mostrar o quão perigoso é nós permanecermos absorvidos em jogos, futebol, esportes, jogos de videogame. Queridos, os videogames estão também distraindo e destruindo a mente das crianças, dos jovens, dos adultos. Estamos perdendo tempo que não mais voltará, um tempo que passará para a eternidade. E ela continua: depois de a marca ter sido colocada sobre esta classe, que está registrada nos livros do céu como vencedores, então falando daqueles que recebem a marca de Deus, pelo mensageiro angélico de Deus, é dada a ordem aos ministros da destruição: ide após ele pela cidade e feri. Não poupeis o vosso olho, nem tenhais piedade, matai velhos e moços, moças e crianças e mulheres. Mas não vos chegueis a qualquer homem em quem esteja o sinal, e começai pelo meu santuário. Então isso começa a acontecer na igreja de Deus. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Deus permita que estas solenes predições que tão rapidamente se cumprirão sejam gravadas no coração de todos. Queridos, que isso possa ser gravado no seu coração. Você possa perceber o quão sério é o que nós estamos falando aqui. E aí nós vamos avançar falando sobre a idolatria moderna. Existe, de fato, hoje idolatria, como houve nos dias de Israel? Com certeza, o grande conflito diz para nós, posto que de forma diversa existe hoje a idolatria no mundo cristão. A idolatria no mundo cristão. A idolatria entre o povo de Deus, o povo adventista, tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. E aí eu quero trazer aqui para vocês duas últimas citações assim mais longas, mas eu quero muito que vocês prestem atenção, porque esses textos tenham em mente que é o próprio Jesus Cristo falando a nós, porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo, tá certo? Então que nós possamos ver como as palavras de Cristo direcionadas a nós. Então o antigo Israel, eles se voltaram à idolatria e hoje não é diferente. A idolatria moderna, a idolatria entre o povo cristão, entre os adventistas do sétimo dia. E que espécie de idolatria é essa? Olha só o que ela traz em Testemunhos para Ministros, página 467. Para muitos o clamor do coração tem sido: não queremos que este reine sobre nós. Falando de Jesus. A igreja falando de Jesus. Você vai entender isso na continuidade. Baal, Baal é a escolha. A religião de muitos dentre nós será a religião do Israel apostatado, porque amam a seus próprios caminhos e abandonam o caminho do Senhor. Então, muitos, infelizmente, vão escolher a religião idólatra, vão escolher Baal, vão escolher permanecer com a idolatria dos esportes. Mas, queridos, que nós venhamos abandonar tudo isso, permitir que Cristo seja o nosso rei de fato, que nós não estejamos entre esses que irão se apostatar. Queridos, aqui nós temos uma citação do livro Desejado de Todas as Nações. Aqui é o capítulo 41, quando Ellen White comenta João 6, é a crise na Galileia, quando Jesus prega aquele sermão duro para a multidão que estava ali, dizendo que ele era o pão que desceu do céu. As pessoas foram atrás do pão físico, quando Jesus havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Elas foram atrás do pão físico, ali atrás de Jesus, só que elas não haviam entendido que a maior necessidade delas era alimentar as suas almas com as palavras da vida. E Jesus traz um sermão muito forte, onde ali há um certo joeiramento, um peneiramento. E Ellen White vem falando sobre essa crise que estava acontecendo ali. As pessoas queriam fazer algumas coisas ali à força. E aí, naquela crise, naquele conflito todo, essa citação aqui nos diz bastante a respeito do que a gente está estudando aqui também. Começa aqui citando Mateus 3,12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Este foi um dos períodos de expurgação. Pelas palavras da verdade, estava a palha sendo separada do trigo. Como eles fossem demasiado vãos e justos aos próprios olhos para receber reprovação, demasiado amantes do mundo para aceitar uma vida de humilhação, muitos se desviaram de Jesus. Muitos estão ainda a fazer o quê, queridos? A fazer o mesmo.
Pessoas são hoje provadas, como foram aqueles discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Então, queridos, o que nós estamos lendo aqui? Que pela palavra da verdade nós somos provados. E o que nós estamos buscando trazer aqui são as palavras da verdade. E aí alguns vão se considerar justos aos próprios olhos para receber uma reprovação de um instrumento tão simples, né? E trazendo aqui essa mensagem. Mas veja, o que nós estamos fazendo quando não recebemos essa mensagem, conferimos por nós mesmos, nós estamos tão somente permanecendo no amor do mundo, ao invés de ter em nossos corações o amor da verdade. A vida de Cristo foi uma vida de humilhação. Cristo não parava para se entreter com os esportes e muito menos com outras coisas. E nós, às vezes, nos consideramos inconscientemente melhores do que Cristo, aproveitando melhor a vida do que Cristo. Mas a vida de humilhação nós deixamos de lado. Muitos seguidores do manso e humilde Jesus não se assemelham nele, nessa disposição de seguir uma vida simples e uma vida de humilhação. Muitos estão ainda a fazer o mesmo. Pessoas são hoje profadas, assim como foi naqueles dias. Quando a verdade impressiona o coração, veem que sua vida não se acha em harmonia com a vontade divina. Veem a necessidade de inteira mudança em si mesmos. Não estão, porém, dispostos a empreender a obra de renúncia. Zangam-se, portanto, quando são descobertos os seus pecados. Retiram-se ofendidos da mesma maneira que os discípulos de Jesus se afastaram murmurando: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O louvor e a lisonja lhe seria agradável ao ouvido. A verdade, porém, é mal recebida. Não a podem ouvir. Quando as turbas seguem e as multidões são alimentadas e se ouvem os gritos de triunfo, sua voz eleva-se em louvor. Mas quando o Espírito de Deus lhes revela o pecado e os convida a deixá-lo, volvem as costas à verdade e não mais andam com Jesus. Ao desviarem-se de Cristo, aqueles discípulos descontentes, espírito diverso deles se apoderou. Meus amados, nós estamos ouvindo vez após vez, verdades após verdades. Assuntos estão sendo trazidos que dizem respeito à verdade para este tempo. E se nós ouvirmos, e às vezes esses assuntos vão revelar o nosso pecado, vão nos convidar ao arrependimento, vão nos convidar a deixar o pecado por meio da pessoa de Jesus Cristo e aceitar a justiça de Cristo plenamente. Mas se nós não quisermos, infelizmente, nos voltarmos contra a verdade, virarmos as costas, e nós não quisermos andar com Jesus, porque a verdade é dura, está pedindo para que eu renuncie a algo. Veja, isso é muito terrível. Fala que se nós agirmos assim, nós vamos nos desviar de Cristo, vamos deixá-lo, e aí outro espírito, um espírito diverso, vai se apoderar. Misericórdia. Que nós possamos abrir o coração agora a toda a verdade, a toda a luz que o Senhor tem trazido para nós por meio da sua palavra, por meio do Espírito de profecia, nesses últimos dias, meus amados. Jesus está batendo a porta do nosso coração para que a igreja aceite plenamente a verdade, sem reservas alguma, sem deixar algum resquício de condescendência própria, de egoísmo dentro do coração. Isso é possível quando Cristo entrar, quando nós permitirmos que Cristo faça isso. E Cristo faz isso muitas vezes nos provando. E veja só o que diz essa outra citação muito forte também. Medite, presta atenção. Deus conduz avante seu povo passo a passo. Ele faz isso comigo, com você, com cada um de nós. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado e provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta incisiva obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. Então Deus vai nos provando e depois Ele prova um pouco mais. E nós precisamos ser aprovados, passar nessas provações, porque Deus está mostrando o que precisa ser tirado de nós, o que precisa ser mudado em nós, ao passo que nos sujeitamos à vontade do Senhor. Disse o anjo: Deus atuará mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto. Então, talvez você aceitou ali a reforma de saúde, aceitou talvez a mensagem da justificação pela fé, aceitou a mensagem da verdadeira educação, aceitou algum ponto de luz da mensagem para esse tempo,
Mas e outro ponto? Será que em relação aos esportes? Será que em relação ao vestuário, à linguagem? Como que está isso? Deus vai nos provando. Então ela fala: alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. E talvez o futebol seja um ídolo acariciado no seu coração. Talvez pense aqui aí em alguma outra coisa que você sabe que precisa renunciar por amor a Cristo, por amor à verdade, mas que ainda você acaricia no seu coração. O Espírito Santo está falando com você neste momento. Aí tem eles oportunidade de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Queridos, é assim que Deus está atuando entre nós nesses últimos dias. Isso quem disse foi um anjo, a Ellen White. Todos os ídolos que foram erguidos aqui no templo dos nossos corações, no templo da alma, precisam ser destruídos, precisam ser sacrificados, para que somente Cristo esteja aqui, permaneça dentro de nós, cobrindo-nos com a sua justiça. E termina essa citação, está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, dizendo: caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade, e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues a seus ídolos, deixem-nos, e eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados ao comando dos anjos maus. Lembram-se, o outro espírito que vai se apoderar são os anjos maus, queridos. Se nós não nos tornarmos a habitação do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo, nós então seremos habitação de demônios. Os anjos de Deus nos deixarão entregues aos nossos ídolos, com os nossos traços de caráter pecaminosos, não subjugados, e aí os anjos maus vão se apoderar de nós. Queridos, que esses traços de caráter que você já sabe que há em você, e o que o esporte pode estar fazendo, o que o futebol pode estar fazendo, pode estar alimentando esse traço negativo de caráter. Pode estar alimentando o egoísmo, porque a competição faz isso. Nós vimos isso em outros vídeos aqui anteriores, que os esportes, eles, por serem competitivos, eles vão estimular outros traços pecaminosos no nosso caráter. Então que hoje nós tomemos a decisão de sacrificar esses ídolos e subjugar a Cristo Jesus toda a nossa vida. Ela termina assim então: os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Meus amados, que nós venhamos então vencer, porque Cristo venceu. Vencer como Cristo venceu. Vencer porque Cristo é quem nos conduz, quem nos dá a vitória. Ele vence em nós o pecado, meus amados. E assim nós podemos receber a chuva serôdia e estarmos aptos, preparados para a trasladação, para nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares, nas nuvens do céu. Então, eu concluo com essa carta, em 1901, que a irmã White escreveu, dizendo: com Deus no centro, não há rivalidade, mas cooperação mútua. Então, que Deus seja o centro de nossas vidas, seja o centro da nossa educação, da educação dos nossos filhos, seja o centro das nossas atividades do dia a dia, o centro das nossas atividades recreativas, que de fato o Senhor Jesus seja o centro na igreja, unindo o corpo de Cristo, como tendo Cristo como cabeça. Queridos, esse é o meu desejo. Com essa série, proposta é que nós possamos entender que a cooperação é o caminho e não a rivalidade, não a competição, seja de qual espécie seja no futebol, seja em qualquer outro esporte. O que nós precisamos buscar é a cooperação e deixar a rivalidade de lado. Então, resumindo aqui, por que nós não devemos jogar? Por que não seria apropriado, prudente para um cristão adventista jogar esses esportes competitivos, o futebol? Porque ele gera competição e rivalidade, que são traços de caráter do maligno. Também ele vai promover o amor aos prazeres terrenos e nos faz perder tempo.
nos faz perder preciosos momentos onde poderíamos estar estudando, buscando a Deus, fazendo trabalho missionário e assim por diante. Então, que como os patriarcas, nós venhamos aprender a almejar as coisas do céu e andar aqui como peregrinos e forasteiros. Amados, para nós fecharmos então, eu quero dizer para vocês que nós estamos, e aqui é a surpresa que eu falei no começo, né? Eu queria trazer para vocês, nós estamos com o desejo de escrever um livro sobre esse assunto. Algumas pessoas pediram, falaram comigo, e eu imagino que ter um livro, juntando o conteúdo desses vídeos e algum material a mais, trazendo esse livro de uma maneira cristocêntrica, apresentando que esse algo melhor que nós podemos ter em relação aos esportes, como comparar os esportes, o futebol, uma partida de futebol no final de semana com a pessoa de Jesus Cristo. Não há comparação. O valor que nós temos aqui é muito maior do que esse prazer momentâneo, essa diversão, essa paixão momentânea. Então, nós queremos trazer o livro com essa ênfase. Pela graça de Deus, nós queremos escrever um livro sobre o tema dos vídeos e nós pedimos a sua ajuda, a sua contribuição. Se você quiser nos apoiar de alguma maneira, financeiramente também, para publicar esse livro, nós vamos colocar um QR Code aqui na tela, você pode entrar em contato, pode nos apoiar de alguma maneira, tá bom? E, principalmente, esteja em oração para que nós consigamos fazer isso. Nós temos uma meta, que, pela graça de Deus, até abril do ano que vem, de 2025, nós termos este livro publicado para a graça de Deus, tá certo? Então orem por isso. Seria um tema moderno, né? Um tema atual para falar à luz da Bíblia, do Espírito de Profecia e de outros testemunhos aí. Então nós concluímos a série por aqui e eu quero terminar com vocês pedindo que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas e também fazendo uma prece, mais uma oração ao nosso Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, nós agora acabamos de encerrar essa série, esses vídeos, esses estudos. Pedimos que ele possa alcançar muitas pessoas, Senhor, que possam compreender a Tua vontade acerca da educação, da verdadeira educação, do que diz respeito aos esportes, à agricultura. Ajuda-nos, Senhor, a lançar mão dos Teus caminhos e a deixarmos os nossos vãos caminhos. Se até aqui fizemos mal, fizemos errado, que o Senhor nos ensine e que o Senhor opere em nós o querer e efetuar segundo a Tua boa vontade. Que o Senhor nasça em nós, promova em nós, Senhor, uma nova vida, crie em nós uma nova vida por meio da Tua palavra, Senhor. E conduza cada um de nós, dá-nos equilíbrio, dá-nos sabedoria para falarmos sobre isso e colocarmos isso em prática em nossas vidas. Mantendo sempre, Senhor, o Espírito de Cristo, um espírito de amor, de compaixão, de misericórdia. Ajuda-nos, Pai, dirija todas as coisas. Perdoa-nos, limpa-nos com o Teu poder e nos dá um bom restante de dia na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.